uma doença terminal. Não significa que o documento vai ser aplicado em qualquer situação, mas única e exclusivamente em estado de patologia avançada, no caso em que a patologia caminhe irreversivelmente para a morte. Então, seria basicamente uma maneira de garantir a autonomia do paciente. Respondendo à pergunta feita anteriormente, poderia ser feita tanto por cartórios, como registrado no CFM. Inclusive, em Portugal, existe o Registro Nacional de Testamento Vital, que é o RENTEV, que poderia ser feito aqui, analogicamente, ao Conselho Federal de Medicina, ou por vias particulares, inclusive escrito no próprio prontuário médico. É uma maneira, como digo, de ratificar a ortotanásia, que no caso é evitar qualquer tratamento abusivo, invasivo, intrusivo, que denigra a dignidade humana. E isso ratifica, como eu disse, o princípio da dignidade a morte digna, e o princípio da dignidade humana. Obrigada. Para falar favorável ao projeto de lei, convido o deputado Azevedo de Souza para dispor de 1 minuto e meio. Boa tarde a todos os deputados, todas as deputadas. Fui relator dessa matéria na Comissão de Constituição e Justiça. Apresentei e aprovei, junto com os colegas do colegiado, parecer pela admissibilidade da matéria e, no mérito, pela aprovação. Senhores, essa matéria, como a autora muito bem explicitou, é uma matéria que versa sobre o testamento vital, ou o termo que preferimos utilizar, a diretiva antecipada de vontade. O que é isso? Isso é garantir a todo cidadão que, além de uma vida digna, se possa ter, além do direito à vida, se possa ter o direito a uma morte digna. Mas não no sentido de uma eutanásia, não no sentido de procedimentos hoje considerados ilegais. A ideia aqui é regulamentar para que qualquer paciente possa apresentar as diretivas que quer que sejam exercidas para si. Nesse sentido, voto favorável à matéria. Parabenizo a autora da matéria pelo brilhante trabalho com essa matéria e peço o apoio dos pares para que possamos aprovar essa matéria de relevância nacional. É um debate que foi muito bem apreciado, muito bem debatido na Comissão de Seguridade Social e Família, um debate muito rico na Comissão de Constituição e Justiça, que segue os preceitos constitucionais e se baseia também na legislação de outros países, como a legislação de Portugal, que é muito semelhante à legislação brasileira em vários pontos, e queremos que seja semelhante também neste ponto. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigado, deputado. Convido agora para falar favorável ao projeto o deputado Caio Paixão, do PT, para dispor de 1 minuto e meio. Posso ceder uma parte? Sim. A parte da deputada Ludmila Brasil. A parte é o Ismael. Obrigado, deputado. Então, eu vou ser bem breve, eu fui um dos relatores dentro da Seguridade Social e Família. O projeto é bem simples, né? Ele versa acerca de garantir um tratamento digno ao doente. Então, eu peço pela aprovação dos nobres pares que em algum momento Vossas Excelências ou algum conhecido de Vossas Excelências vai desejar um tipo de tratamento e se fará necessário. Devolvo a parte ao deputado Caio Paixão. Quanto tempo disponho? 1 minuto. Cedo a parte ao Lucas Santino. Concedido. Boa tarde, nobres deputados. Eu só queria falar que esse projeto é muito interessante para defender o direito à morte digna das pessoas que se encontram em um estado crítico, um estado de morte, e nós deveríamos respeitar esse direito e permitir que as pessoas pudessem escolher a forma, a maneira que elas poderão fazer para acabar com sua vida. Então, nobres deputados,
eu convido os senhores a votar a favor do projeto de lei da nobre deputada Juliana Cunha, que escreveu esse projeto de lei com muita atenção, e agradeço. Obrigado a todos. Chegou à mesa requerimento que requer o encerramento da discussão do projeto de lei número 83 de 2016. Convido a autora, deputada Ludmila Brasil, para se manifestar favorável ao requerimento pelo tempo de 1 minuto. Entendendo que a matéria já foi discutida o suficiente e tendo entrado em acordo com os outros líderes, encaminho a bancada e os deputados a votarem a favor do requerimento. Algum deputado deseja encaminhar a votação contrária ao requerimento de encerramento de discussão? Tem prioridade o relator. O deputado Azevedo Souza. Apenas cumprindo formalismo, senhora presidente, haja vista que em discussões como esta faz-se necessário um encaminhamento contrário, peço que aqueles que entendam que a matéria não foi devidamente discutida votem contrários. Contudo, esclareço que o meu posicionamento pessoal é de votar favorável à matéria, estou apenas cumprindo o formalismo que alguém apresentar contradição ou uma contraparte ao requerimento. Obrigado, senhora presidente. Passamos agora ao encaminhamento das bancadas. Como encaminha o PMDB? Favorável. PT. Favorável. PSDB. Favorável. PP. Favorável. PR. Favorável. PSD. Favorável. PSB. Favorável. PTB. Contrário. Democratas. Favorável, senhora presidente. PRB. Senhora presidente, o PRB encaminha favorável a essa matéria. Secretaria da Mulher. Favorável. Passemos ao processo de votação simbólico. Aqueles que são favoráveis ao requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado. Encerrada a discussão, passemos à votação do projeto de lei. A autora ou algum outro deputado gostaria de encaminhar favoravelmente a proposição? Deputado Azevedo Souza, o senhor dispõe de 1 minuto. Senhores deputados, peço o apoio para... Senhora presidente, está um pouco tumultuado. Não é proibir o petismo, é desobrigar até o petismo. Porque hoje é obrigado a ter petismo. Hoje é obrigado. Eu peço que Vossas Excelências respeitem o orador, pois ele está encaminhando um projeto de lei que será votado nos próximos 5 minutos. Então, por favor, se atentem à matéria. Deputado. Senhora presidente, essa é uma matéria de extrema importância, é uma matéria que deve ser aprovada no texto do substitutivo, e acho que temos um consenso aqui com relação à aprovação da matéria. Os deputados que estavam divergentes, procuramos, conversamos e explicamos os pontos que foram mudados com o substitutivo. Não existe nenhum aspecto ambíguo no substitutivo, esses aspectos com relação à nomenclatura foram alterados e, portanto, encaminhamos o voto favorável à proposição. Há quem se interessa em encaminhar contrário à votação do projeto? Não havendo, passamos agora ao encaminhamento de bancada. Como vota PMDB? PMDB vota favorável. PT. PT, favorável. PSDB. PSDB vota favorável. PP. PP vota favorável. PR. Favorável, mesa. PSD. PSB. PSB, vota favorável. PTB. Entendendo a importância, vota favorável. Eu peço que o centro do plenário seja desocupado para que, quando o orador for à tribuna, tenha um espaço e não demore para percorrer, por gentileza. Tem o quê?
Toda vez que tem algum projeto de lei, o orador é chamado, demora-se muito tempo para poder percorrer, porque é tumultuado o centro, onde deveria ser o Então, caminho de eu passagem. peço que os oradores atentem-se à lista de inscrições para que se mantenham perto da tribuna. É permitido que os deputados fiquem em pé. Então, que os oradores atentem-se à sua colocação à hora de falar da tribuna para que não se demore. Projeto de lei número 39 de 2016 da deputada Mércia Braga, que autoriza a criação de fundo patrimonial Endowment Fund nas instituições federais de ensino superior e estende os benefícios fiscais criados por essa lei a fundo patrimonial Endowment Fund de instituição de ensino superior privada, sem fim lucrativo, reguladas pelo Poder Federal. Relatora da CE, deputada Juliana Cavalcante, pela aprovação com emendas. Relatora da CDEX, deputada Luciana Cunha, pela aprovação. Relator da CCJC, deputado Lucas Queiroz, pela admissibilidade e, no mérito, pela aprovação. Passa-se a discussão. Para falar contra o projeto, deputado João Cunha, pelo tempo de 1 minuto e meio. Deputada, presidente, é só para constar que vocês receberam 2 emendas sobre esse projeto, de minha autoria. Receberam? Ok. Pode começar, Presidente, deputado? questão de ordem, por favor. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem aqui, questão de ordem. De acordo com o artigo 77, eu insisto na questão da documentação estar disponível. Eu acho que de ontem para hoje a organização já me atendeu em parte, no sentido de botar disponível para os líderes, só que alguns desses projetos de leis, nem para os líderes partidários ainda está disponível. Então, eu peço pelo menos para que se tente, pelo menos para os líderes estar disponível, que eu já estou em conversa com a minha líder para ela me ceder as documentações. Somente o avulso é disponível em plenário. Presidente. Aqueles que gostariam de ver as emendas podem subir aqui e ter acesso a elas. Presidente, questão Obrigada. de ordem. A palavra autora do projeto ainda não foi concedida. Por que o A palavra contrário já vai autora falar? do projeto só é concedida na hora de encaminhar a votação. Ok, obrigado, presidente. Para falar contrário ao projeto, deputado João Cunha, por 1 minuto e meio. Senhora presidente, posicionei-me favorável a este projeto na comissão. Mas, diante da pauta insossa, maçante, que converteu esse plenário numa tribuna de selfies, numa sessão decorativa, inaugura divergência. A Constituição prevê o financiamento público e estatal do ensino superior. É o investimento público que logrou conduzir a Universidade de Brasília à condição de 4ª melhor do Brasil e 7ª da América Latina. Foram 550 doutores contratados pelo programa Reúne, 36 novos cursos, 48 ampliados, 1 bilhão e 600 mil investidos pelo Tesouro anualmente. Nós precisamos caminhar não para a restrição do orçamento da educação, nem por caminhos alternativos, paliativos, supérfluos de financiamento de ex-alunos, mas sim para os 10% do PIB na educação, para que o nosso país se conduza à sua emancipação pela escola e pela universidade. Obrigado. Eu peço respeito aos oradores que estão na tribuna. Convido agora o primeiro vice-presidente a tomar o lugar à mesa. Só um minuto, deputado. Vou dar seguimento aqui com a lista de oradores. A gente parou em quem? Para falar favorável agora o projeto é Sérgio Bringel, pelo tempo de 2 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores deputados, eu tenho imensa alegria em poder fazer parte da discussão desse projeto. Da maneira como ele se encontra, vai alinhar o Brasil às maiores potências de produção de conhecimento científico no mundo. Eu não tenho dúvida nenhuma da boa intenção da autora
Portanto, senhor presidente, eu insto todos os parlamentares do plenário a votar favoráveis à aprovação dessa matéria. Há hoje uma percepção de que a responsabilidade pela educação é uma atribuição puramente do Estado. Não é. A educação é papel de toda a sociedade e todos aqueles que estejam interessados em contribuir para a melhoria e para o desenvolvimento da educação devem ter a possibilidade de fazer parte. O projeto da... Senhor presidente, o senhor pode... É porque não foi votado. Está muito barulho, senhor presidente. Não, o relator não falou. Senhor presidente. Sim. Está muito barulho, senhor presidente. Tudo bem. Eu peço decoro aos senhores parlamentares, o caro deputado precisa pronunciar seu discurso. O senhor terá seu tempo restituído. Portanto, senhor presidente, o projeto da deputada tem esse compromisso, possibilitando que os mais afortunados retornem à sociedade um pouco do que ganharam, estimulando e inspirando as novas gerações. Somente nos Estados Unidos, essa modalidade de contribuição chega a reunir mais de 30 bilhões de dólares por ano. Certamente, no Brasil, com valores até bem menores, nossas universidades, que já desempenham um papel maravilhoso, têm uma nova maneira de seguir em frente, com qualidade, pensando no futuro dos jovens, no desenvolvimento dos nossos jovens e da nação. Obrigado, senhor presidente. O senhor tem 1 minuto ainda. Eu cedo uma parte ao deputado Joel. Cedido. Muito obrigado, deputado. Eu só queria dizer que parabéns ao UNB por ter chegado a essa posição que chegou, isso mesmo sem dinheiro. O dinheiro da UNB não é suficiente para tanta coisa que tem para fazer. A UNB precisa estender os campos para as outras cidades satélites, mas para isso precisa de dinheiro. E gerando esse fundo, vai ter dinheiro para poder estender o campo da UNB para as outras cidades satélites, vai sobrar dinheiro para investir na educação básica. É isso, então mais dinheiro para as universidades públicas. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Convido agora o deputado João Becker, PP. 2 minutos, deputado. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Em relação ao projeto da Mércia, primeiro eu gostaria de dizer sobre o deputado que se posicionou contra, dizer para esse deputado conhecer uma escola, tá? Trabalhar em uma escola antes de vir falar mal de um projeto de excelente qualidade. Os deputados que votarem contra esse projeto estarão votando contra o país, contra a educação do país. Dizer também, deputados, que eu apresento as seguintes emendas. O artigo 11, que é para criar o portal da transparência para o recebimento desses fundos. E a segunda emenda, que é para o artigo 1º, inciso 4º, financiar pesquisas e programas de extensão associadas às áreas de conhecimentos da faculdade. E o inciso 5º, financiar bolsas de estudo e prêmios por destaques nas áreas de conhecimento da faculdade. Porque eu entendo que não só a área de tecnologia deve ser, vamos dizer assim, deva receber esses fundos, mas toda a área que a faculdade trabalha. Então, peço atenção a essas emendas, inclusive essas emendas já foram acordadas pela autora do projeto, e mais uma vez, os deputados que votarem contra esse projeto estarão votando contra a educação desse país. É inadmissível um deputado subir e falar mal da educação sem ao menos saber o que é educação. Obrigado, deputado. Agora eu convido o deputado... Por favor, senhores, vamos manter a calma. Resposta, senhor Sim. presidente. A menção foi injuriosa a esse deputado. O único deputado que se posicionou contrário fui eu. Portanto, se ele afirma que quem falou mal do Brasil, do país da educação, fui eu. Deputado, eu quero realmente dar celeridade. A gente pode continuar com a lista de oradores? Presidente, eu fiz uma questão de ordem. Vossa Excelência nega a questão de ordem? A mesa não entende como um ataque pessoal. Não acata a questão de ordem, Vossa Excelência? Não. Tudo bem. Obrigado, deputado. Agora eu convido o deputado João Pedro Dutra, do PR, por 2 minutos, para falar contrário. Eu retorno os trabalhos à presidente Fernanda. Senhor presidente, aqui à direita. Tem a palavra? Pode começar. Dante Alighieri
fez um livro em que ele descreve o inferno. E o lugar mais fundo dele é aqueles a quem se questiona o poder de Deus. Hoje em dia, na fábula esquerdista, esse lugar está reservado a quem questiona o poder do Estado. Esse projeto só reafirma o que todos nós, com consciência, temos, que é justamente que o Estado não consegue gerir bem a educação. Isso é o que vemos nas universidades federais, que ficam lotadas de greve, de professores que fazem a questão de não dar aula. É isso que nós vemos. E eu, como deputado... Senhor presidente, tem o tempo restituído? Eu peço respeito à fala do deputado. Eu peço que respeitem a fala do orador, por favor. Senhor presidente, Vossa tem meu tempo Excelência restituído? terá o tempo restituído, pode continuar. Muito obrigado. Enfim, continuando. O que temos é que o Estado não consegue gerir bem a educação. E o que nós fazemos? Damos mais dinheiro para ele gastar mais e mais e mais. Não temos sequer uma saúde boa, uma educação boa. O que temos é que dar liberdade para as universidades se autogerirem. Mas não, nós tolhemos essa liberdade. É isso que está acontecendo. É sempre mais dinheiro para as universidades, mais dinheiro para as universidades. Elas nunca podem se autossustentar. Como é que podemos entender a sociedade no meio educacional? Doação? Para falar favorável ao projeto de lei, convido o deputado Altair Filho para dispor de 1 minuto e meio. Obrigado, senhora presidenta. E é com muita satisfação que eu venho aqui defender o projeto de lei número 39/2016, da excelentíssima senhora deputada Mércia, o Rio Grande do Norte sempre trazendo bons quadros aqui para a Casa Legislativa. Eu aproveito para conceder uma parte que me foi pedido ao deputado Lucas Queiroz. Ele foi relator desse projeto na CCJC e tem considerações interessantes a fazer. Por favor, presidente. Senhora presidente, boa tarde. Senhoras deputadas e senhores deputados, é com muita alegria que eu venho aqui defender o projeto da deputada Mércia Braga, do PTB do Rio Grande do Norte, um projeto irretocável em toda a sua amplitude. Fui relator na da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e foi um projeto excelente da nobre deputada, uma iniciativa realmente brilhante para as universidades públicas brasileiras que necessitam cada dia mais ter fundos, ter como gerir seu patrimônio para investir cada vez mais na educação dos jovens profissionais brasileiros. Então é isso, senhora presidente. Peço aos colegas deputados que aprovem o projeto da deputada Mércia Braga, do PTB-RN, que com seu brilhantismo buscou regular a matéria. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigado, deputado. Para falar favorável à matéria, convido o deputado Caio Leal para dispor de 1 minuto e meio. Ela é relatora? Eu sei da parte da deputada Luciana Cunha, que foi relatora do projeto em outra comissão. Concedido. Boa tarde, senhores deputados e senhoras deputadas. Gostaria primeiramente de parabenizar a deputada Mércia pela excelente iniciativa. O projeto, que tem como objetivo a autorização e a criação de fundo patrimonial nas instituições federais de ensino superior e as instituições de ensino superior privadas sem fim lucrativo. Como base extrema, nós temos a Universidade de Harvard, em que, em 2013, obteve 32,2 bilhões de dólares como fundo patrimonial, que, se pegarmos uma aplicação conservadora de 5%, teremos 1,5 bilhões de dólares por ano, muito mais do que orçamentos de universidades como Unesp e Unicamp. A Escola Politécnica da USP, que foi uma das primeiras com a iniciativa, possui 25 milhões de reais. Ainda está muito longe da Universidade de Harvard.
E na atual conjuntura do país, é de extrema importância que as universidades tenham essa renda para terem mais investimentos em pesquisas e atividades de extensões, pois muitos alunos daqui saem para ir para fora para poder entrar no mercado de trabalho. E o certo seria a inserção desses alunos aqui no mercado de trabalho. É necessária a melhor capacitação desses alunos e apenas a atuação do Estado não adianta. Precisamos de muito mais doações e muito mais incentivo à pesquisa e atividades de extensão. Agradeço. Obrigada, senhor presidente. Há sobre a mesa o requerimento número 8 de 2016 do deputado Ismael Júnior, que requer o encerramento da discussão do projeto de lei número 39 de 2016. Convido o autor do requerimento a se pronunciar pelo tempo de 1 minuto. Obrigado, presidente. Como já foi visto, já escutamos vários posicionamentos favoráveis e o discurso dentro do âmbito das comissões foi bem pertinente e já abrangeu todos os debates acerca do assunto. Peço e conto com a colaboração dos nobres pares para que possamos aprovar o requerimento. Para falar contrário ao requerimento, o deputado João Cunha. Dispõe de 1 minuto. Privilegiar a educação é garantir financiamento adequado. 25 milhões, 50 milhões... é muito para a gente que não tem nem 1 milhão em patrimônio. Mas para o ensino é rigorosamente nada. E não vai ser isso, fundação de apoio, curso pago, extensão cobrada, que vai resolver o problema da universidade. Nós precisamos 10% do PIB na educação. Dessa forma, me posiciono contrário ao encerramento da discussão para que tenhamos mais profundidade nessa análise. Obrigada, deputada. Para encaminhar, convido as bancadas. Como voto, PMDB. Favorável. PT. PT favorável. PSDB. Oi? Pela celeridade, favorável. PP. Seguindo o acordo, senhora presidente, favorável. PR. Sem dúvidas, favorável. PSB. Favorável. PSD. Presidente, pela celeridade do processo e para a gente dar continuidade à pauta, espero que os deputados votem favorável e encaminhamento favorável. PTB. Mesmo sabendo que é um projeto do nosso partido, compreendendo o colegiado de líderes, votamos favorável. Democratas. Senhora presidente, o Democratas encaminha favorável. PRB. Senhora presidente, diante da discussão aqui, parece que nós já temos um consenso, inclusive um consenso sobre as emendas que foram apresentadas. Eu dei uma olhada em todas elas, a bancada não vai se opor às emendas, vamos aprovar o projeto. E, nesse sentido, encaminho a bancada do PRB favorável ao requerimento de encerramento da discussão, cumprindo o acordo de líderes que foi feito mais cedo. Secretaria da Mulher. Favorável, né? Favorável. Passamos agora à votação do processo simbólico. Aqueles que são favoráveis ao requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado. Encerra-se a discussão. Passamos à votação das emendas. Senhora presidente, apenas pela ordem, existe uma ou duas emendas sobre a mesa? Duas. Duas. A senhora poderia fazer a leitura rápida antes da gente votar das duas emendas? É apenas porque me foi passado um texto e depois me foi passado um outro e eu fiquei em dúvida. Tudo bem. Sobre qual seria qual. Primeiro a emenda 2 de 2016, artigo 1. Modifica o artigo 1. Primeiro. Financiar pesquisa e programa de extensão associados às áreas de conhecimento à faculdade. Quinto, financiar bolsas de estudos e prêmios por destaques nas áreas de conhecimentos à faculdade. Justificação, oportunidade de crescimento a todas as áreas e oportunidade de crescimento a todas as áreas, do deputado João Becker de Oliveira. E a emenda 1 de 2016... Ela adiciona o parágrafo único ao artigo 11º, que cria o portal da transparência para recebimento desse fundo. A justificação é maior democratização dos fundos e evitar a corrupção, também do deputado João Becker de Oliveira.
Muito obrigado, senhora presidente. Sanou minhas dúvidas. Então, apenas para me certificar, a primeira emenda aumenta a área de atuação da matéria e a segunda emenda inclui no portal de transparência do governo. Isso. É isso? Não, eu entendi. Eu acho que é melhor votar individual. Em votação, a emenda 2 de 2016. Para encaminhar, senhora presidente, a emenda número 2, contrário. Convido o relator da CCJ para dar o parecer da emenda pelo tempo de 1 minuto. IFES é Poder Executivo. Boa tarde, senhora presidente. Obrigado pela palavra. Senhoras deputadas, senhores deputados. Como relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, eu me posiciono também favorável às emendas de número 2 e 3, que foram apresentadas pelo deputado João Becker. Essas emendas, sem sombra de dúvidas, aprimoram em fundo o projeto agora em análise, pois visam ampliá-lo para todas as áreas de conhecimento e não apenas as de inovação e tecnologia, bem como criam um portal da transparência para que os fundos possam ser geridos de uma forma mais clara, de uma forma mais transparente, para que a população brasileira e toda a sua sociedade tenham conhecimento de como aqueles fundos estão sendo aplicados e geridos pelo Poder Público Federal. Em sendo assim, a relatoria da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania se posiciona a favor das emendas apresentadas pelo deputado João Becker ao projeto da senhora deputada Mércia Braga, que, repito, abrilhantou esse plenário da Câmara dos Deputados. Obrigado, senhora presidente. Obrigado, deputado. Convido a relatora da CEDEX, deputada Luciana Cunha, para se pronunciar a respeito da emenda pelo tempo de 1 minuto. Vai ser criado um transparência, onde? No âmbito do governo federal. Você não pode obrigar um privado a criar um conselho de transparência. Se você vai criar no conselho no âmbito federal, você está criando dentro do Poder Executivo. Porque é o ministro da Educação que nomeia os reitores. Então é inconstitucional. Porque apenas o Poder Executivo poderia propor uma alteração no poder público. Então, com relação à emenda de número 2, de oportunidade de crescimento a todas as áreas, de oportunidade... Isso. Em todas as áreas de conhecimento, eu aprovo a emenda número 2, pois acredito que será de grande melhoria para as universidades e para o país. Obrigada. Convido a relatora da CE, deputada Diana Leão, a se pronunciar acerca da emenda pelo tempo de 1 minuto. Boa tarde, senhores deputados. Eu sou favorável à emenda, tanto que eu sugeri para o João Beck e a gente realizou em conjunto as mudanças das emendas. Por favor, votem favorável com a gente. Obrigada. Para encaminhar favoravelmente a emenda, a autora, deputada Mércia Braga, pelo tempo de 1 minuto. Tá bom. Eu gostaria de encaminhar favoravelmente as duas emendas, tanto uma porque democratiza a utilização desses fundos, já que agora, a partir dessa emenda, ele deixa de ser só para a área de inovação e tecnologia e passa para ser para todas as áreas de conhecimento da universidade, e o portal da transparência, que vai garantir uma transparência aos fundos e evitar a corrupção e garante uma democratização desses fundos, onde todos poderão ter acesso a como ele está sendo utilizado. Não é inconstitucional, visto que temos lei da transparência, e existem leis que obrigam todas as instituições públicas a demonstrarem seus patrimônios e como eles estão sendo utilizados. Obrigado. Encaminho favoravelmente as emendas. Há quem queira se pronunciar contrário à emenda? Deputada Azevedo de Souza, pelo tempo de 1 minuto. Alô, senhores deputados, o meu entendimento é que estamos a falar aqui sobre instituições federais nesse projeto, e é o mérito do projeto, e é o motivo pelo qual eu sou a favor do projeto,
mas no aspecto da competência dada ao fundo, sendo este fundo um fundo em uma instituição federal, como é o entendimento da autora, esse projeto seria inconstitucional, porque criar um fundo seria mexer com o orçamento da União. E o orçamento da União, ainda que uma doação, ainda que advindo de uma doação, esse dinheiro ingressa à União, porque o orçamento de uma universidade federal, ele não é da universidade, ele é da União, e um grande exemplo é este projeto aqui, que estamos a simular. Esse dinheiro não é da Universidade de Brasília, é do Poder Executivo. E assim sendo, essas doações são feitas ao Poder Executivo em nome da universidade. Nesse sentido, abre crédito ao Tesouro Nacional. E assim sendo, seria inconstitucional por esse aspecto. Se a emenda for com relação às instituições privadas, aí sim eu entendo que não há nenhuma contrariedade no texto. Agora, está dúbio. Eu voto favorável ao projeto, mas essa emenda está dúbia. Peço vênia à autora do projeto. Passamos agora ao encaminhamento das bancadas. Como voto PMDB? O PT. O PSDB. PSDB encaminha favorável, presidente. O PMDB PP. encaminha favorável. O PP. Versão favorável. O PR. Favorável, mesa. PSB. Favorável. PSD. Favorável. O PTB. Favorável, presidente. Democratas. Libera a bancada. PRB. O PRB, diante da dubiedade da redação, libera a bancada para que os deputados votem da forma como acharem adequado. Obrigado, senhora presidente. Secretaria da Mulher. Secretaria da Mulher encaminha favorável ao projeto, senhora presidente. Passamos agora ao regime de votação simbólica da emenda número 2 de 2016. Aqueles que são favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado. Passamos à votação da emenda número 1 de 2016. Convido o relator da CCJ a se pronunciar a respeito da emenda pelo tempo de 1 minuto. Deputado Lucas Queiroz. Bem, senhora presidente, colegas deputados, colegas deputadas, em relação à emenda número 001, eu me posiciono novamente a favor de sua aprovação, tendo em vista que dar maior transparência aos fundos que irão ser recebidos é ter maior responsabilidade com o patrimônio do povo brasileiro. Em sendo assim, mais uma vez, eu venho aqui perante este plenário ressaltar a constitucionalidade, a importância do projeto para toda a comunidade acadêmica brasileira. Mais uma vez, o projeto da deputada Mércia Braga